Amado Deus e eterno Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, graças nós te damos, Pai, por tão grande salvação, por tão grande redenção, pela eterna redenção. Graças te damos, Senhor, pela remissão da culpa do nosso pecado. Graças nós te damos, Pai, pela ressurreição de Cristo Jesus. Graças nós te damos pela filiação. Graças nós te damos, Pai, pela herança que nós temos do Senhor e com Cristo Jesus. Estamos aqui, Senhor, para dizer que amamos o Senhor. Estamos aqui para celebrar o seu nome. Estamos aqui, Pai, para dizer que reconhecemos que o Senhor é o primeiro em nossas vidas. Estamos aqui, Pai, para dizer que somos corpo de Cristo, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estou sempre feliz com Jesus. E você? Podeis assentar, por gentileza. Eu quero cumprimentar também a todos que nos assistem ou vão nos assistir pelas redes sociais. Nesta noite eu tenho uma palavra muito profunda ao seu coração, e por isso eu não vou pregar, eu vou ensinar. Essa mensagem é continuação da mensagem de volta ao jardim. É uma continuação. Então, se você não viu, procure no YouTube, nas redes sociais, de volta ao jardim, para você poder ter melhor entendimento dessa palavra. O título da minha mensagem hoje é: continue semeando, a colheita virá. Continue semeando, a colheita virá. O texto que eu quero usar é Mateus 13, de 3 a 8. Acompanhe comigo, por gentileza. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Diga comigo, à beira do caminho. E vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso ou pedregoso, onde a terra era pouca. Diga, a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos. Diga, espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra. Diga, em boa terra. E deu fruto a 100 por 1, a 60 por 1 e a 30 por 1. Uma coisa muito importante para você entender essa palavra, porque é mistério do reino. Mistério do reino você ensina. Você precisa, assim, de uma maneira, abrir bem o seu coração para que você possa receber a palavra. Perceba que ali está dizendo a 100 por 1. Não é porcentagem, guarde isso. Não é porcentagem, é 100 por 1, é 60 por 1 e é 30 por 1. Ou seja, 100 vezes mais, 60 vezes mais, 30 vezes mais. Então, amados, todas as vezes que a palavra de Deus trata de vida, prosperidade e abundância, ela fala de árvores e sementes. Porque quando Deus plantou o jardim, a vida do homem estava ligada às árvores. Deixa eu fazer uma oração primeiro aqui, senão você não vai pegar essa mensagem. Pai amado e querido, em nome de Cristo Jesus, que nesse momento, aqui nesta igreja, nesse templo, permaneça fluindo somente o Espírito Santo de Deus. Todo espírito contrário que vem para roubar, destruir e matar, da porta para fora, em nome de Jesus. Nós trazemos cativa toda a mente em total obediência ao conhecimento de Cristo Jesus. Aleluia. Então, amado, todas as vezes que a palavra de Deus trata de vida e prosperidade, ela fala de árvores e sementes. Porque Deus plantou árvores no jardim e a vida do homem estava ligada às árvores. Ou seja, o homem é como árvore. Olha ali o que a Bíblia diz, Salmo 1, versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, a Bíblia está comparando o homem como árvore.
Percebe que nessa própria palavra que nós lemos aqui, já tem a promessa: tudo que Ele faz prospera. Então isso significa que se eu absorver, se eu crer naquilo que o Senhor disse, automaticamente aquilo que eu pôr a mão vai funcionar, vai prosperar. Então a palavra do Senhor diz que o justo será como a árvore plantada, o justo será como a palmeira, na velhice ainda dará fruto. Eu quero dar um exemplo também do cego, o cego que Jesus curou em Cafarnaum. Então tinha um cego em Cafarnaum, Jesus orou por ele a primeira vez e disse assim: como estáis vendo? E o cego disse assim: vejo os homens como árvores. Ou seja, Jesus orou mais 2 vezes por ele até que a visão dele se alinhasse, porque ele estava vendo os homens como árvores, ele estava vendo a natureza do homem como árvore frutífera. Então cada pessoa, cada homem, cada mulher, na visão de Deus, é uma árvore frutífera. A árvore e semente tem a ver com prosperidade, abundância. Por isso que Deus traz a árvore da vida como a sua comunhão com Ele. Lembra que eu ministrei no jardim? A árvore da vida, ela representa a comunhão com Deus. Da mesma forma que as árvores agradáveis à vista representam os nossos bens, representa os móveis, representa a decoração da casa, representa as roupas que você tem, representa os sapatos e assim por diante, a decoração da casa. Então, queridos, Deus, Ele sempre, nós estudamos na mensagem de volta ao jardim, Deus, Ele sempre vai colocar o dele no meio do nosso. É a árvore do conhecimento do bem e do mal, como dízimo de Deus dentro da sua casa, para que você possa ver o quanto você é fiel. Então, da mesma forma que Deus colocou a árvore da vida, comunhão com Deus, na casa de Adão, Deus colocou árvores agradáveis à vista, ou seja, a decoração. Deus colocou também árvores boas para se comer, a comida. Se você perceber, tudo isso está na sua casa. Na sua casa tem decoração, na sua casa tem comida, na sua casa tem um lugar para você ter comunhão com Deus. Aleluia. Então a sua casa é o seu jardim. Aleluia. Só que na árvore da ciência do bem e do mal e a da vida foi colocada no meio. Então isso significa que tudo que Deus nos dá, o dele está no meio. Deus sempre vai misturar no meio das bênçãos o que é dele, para saber se você é fiel. No meio da sua saúde está a bênção dele, no meio da sua fé está a fé dele, no meio da sua casa está a casa dele, porque Deus é sozinho e ninguém quer chegar perto dele. Acompanhe comigo 1 Timóteo 6,16. 1 Timóteo 6,16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível. Ali não é luz acessível. Então o lugar que Deus está é inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a Ele honra e poder eterno. Então por que Deus faz isso em nossa casa? Porque Ele é sozinho. Deus espera que você convide Ele para sentar-se à mesa com você. Deus espera que você convide Ele para viajar com Ele. Deus espera que Ele faça parte da sua vida, porque Ele é sozinho, Ele quer ter a sua companhia. Por isso que Deus, antes de você fazer algo para Ele, Ele quer estar com você. Isso é comunhão. Então, entre você fazer e estar, Deus prefere estar. Depois que você está com Ele, esteve com Ele, aí você pode fazer. Aleluia. Ele põe na sua casa para que você possa convidar Ele, para Ele fazer parte da sua vida e da vida da sua família. O primeiro ponto dessa mensagem é semeando. Semeando. Mateus 13:4. Eu gostaria que você redobrasse a sua atenção para você não perder a semeadura da palavra. Mateus 13:4, tem mistério aí. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Então a primeira semeadura, o semeador não viu nascer, não viu brotar, as aves comeram, foi abortada. Então a primeira semeadura, ela não nasceu, não brotou, ela foi abortada, não teve fruto nenhum. Diga comigo, perdeu 100%. Ou 100 vezes mais perdeu. Mateus 13:5, olha lá. Outra parte caiu em solo rochoso ou pedregoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Então entenda, a primeira semente não nasceu, a segunda semeadura já nasceu, mas
Visto não ser profunda saindo a semente, a raiz, não saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Então a primeira semeadura perdeu-se 100, a segunda semeadura, ela nasceu, chegou a nascer, mas não deu continuidade, ela morreu quando veio o sol, ela secou quando veio o sol. Agora olha a terceira, Mateus 13:7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Olha o 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por 1. A 100, a 60 e a 30 por 1. Então a terceira semeadura, aqui caiu no meio dos espinhos, logo cresceram. Então significa o seguinte, a semente ela tem um crescimento natural, só que na terceira semeadura, os espinhos cresceram mais rápido que a semente, e então sufocou a semente, mas cresceu. A primeira nem nasceu, a segunda nasceu e morreu, não deu nada, e a terceira nasceu e cresceu, mas depois de cresceu, ela não resistiu também. Então o que significa isso? Eu quero usar um exemplo a uma empresa, para você compreender, mas você pode colocar nos seus estudos, na sua família, em qualquer área que você queira semear. Então, queridos, a empresa começou a dar fruto, mas foi devagar demais. Na terceira semeadura entre os espinhos, quando cresceu a semente, representa a empresa que começou a dar fruto, mas foi devagar demais. Ou seja, você precisava de um valor e veio bem menos. Então você abandonou, se decepcionou, se frustrou, porque você teve uma expectativa negativa. Então o semeador semeou, a primeira não nasceu, a segunda nasceu, ou seja, você teve um contrato, mas não veio dinheiro, não teve pagamento. Na terceira, você abriu uma empresa e ela foi para frente, você até recebeu alguma coisa, mas não foi o suficiente. Quem está compreendendo, diga amém. Agora, na quarta semeadura, diz assim, que caiu em boa terra, e dava fruto a 100, a 60 e outro a 30 por 1. Então vamos compreender isso aqui, eu estou ensinando para que você possa tirar aqui preciosas pérolas para a sua vida. A quarta tentativa de semeadura caiu em boa terra e deu fruto. A quarta semeadura não foi uma semeadura simples. Por que a quarta semeadura não foi uma semeadura simples? Porque na quarta semeadura veio a colheita para cobrir as frustrações e as decepções e as expectativas negativas que você teve nas 3 primeiras tentativas de semeadura, por causa da sua perseverança. Vou explicar para você. Então, você semeou uma vez, não deu nada, não nasceu. Você semeou a segunda vez, ele nasceu, mas morreu. Você semeou a terceira vez, e aí deu até algum resultado, mas também parou. E a quarta semeadura, as pessoas pensam que caiu em boa terra. Não, a quarta semeadura que caiu em boa terra, ela não é simplesmente uma quarta semeadura, mas ela é o pagamento, a recompensa das 3 semeaduras que você semeou e perdeu. Diga amém, que eu vou ficar alegre se você entender alguma coisa, tá? Porque a palavra você recebe pela fé. Então a quarta semeadura, ela veio como pagamento para a restituição da primeira que perdeu 100%, da segunda que perdeu 40%, 40% não, eu falei e agora estou empolgado, é 40 vezes mais, 100 vezes mais e 30 vezes mais. Essa foi a perca. Então, o que eu estou querendo dizer, continue semeando, a colheita virá. A sua perseverança fará com que venha a restituição sobre tudo aquilo que você perdeu. A primeira semeadura, o diabo veio e comeu. Foi a semeadura lançada à beira do caminho, aonde perdeu 100%. Nem nasceu, o diabo comeu. A segunda nasceu, mas não tinha raiz. Mas eu digo para você, não abandone aí, se você está na segunda semeadura. Tente mais uma vez. Você pode dizer, mas pastor, os espinhos vão crescer. Sim, mas pelo menos você vai dizer que você conquistou alguma coisa. Aleluia. Mas na quarta semeadura, se você perseverar, o Espírito Santo está declarando sobre a sua vida que vai ter vitória para você. Aleluia. Não desista na primeira, não desista na segunda, não desista na terceira, e na quarta você vai ter a restituição.
Então eu quero profetizar sobre a sua vida. Receba essa palavra. Você não vai olhar mais para a ave, você não vai olhar mais para o sol, para as pedras, você não vai olhar mais para o poder do espinho, mas você vai olhar agora, a partir de hoje, para o poder da semente na boa terra. Aleluia, glória a Deus. Pare de olhar para as pedras, pare de olhar para os espinhos, pare de olhar para o sol e olhe somente para a boa terra, a semente na boa terra. Segundo ponto, então, entendendo o poder da semente. Mateus 13:18. Mateus 13:18. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Então, queridos, 3 tentativas de semeadura que trouxeram frustrações, decepções, mas a 4ª tentativa recompensou as 3 tentativas frustradas. Diga comigo, a 100, a 60 e a 30. Então, preste atenção agora. 100 por 1 é a oportunidade de devolver o que é dele. Então, quando você receber 100 por 1, você está tendo a oportunidade de receber o que é dele. Porque o normal dos múltiplos seria 30, 60 e 90. Mas como ele diz 30, 60 e 100, então 10 é dele, é o dízimo da criação. Quem está pegando? Então ele está te dando a oportunidade de devolver o que é dele. 100 por 1 se refere à primeira tentativa que o diabo levou. A primeira tentativa, o diabo levou a semente completa, ele levou 100, levou tudo. Mas como Deus não aceita as obras do diabo, ele devolve na primeira tentativa 100 por 1. Querido, como Deus não gosta do diabo, então toda vez que o diabo roubar você, ele vai te restituir 100 por 1. O diabo roubou a semente toda, vai ser restituída a semente toda. Guarde isso. Então nós vemos aqui 3 tipos de lutas. 3 tipos de lutas que as pessoas enfrentam. A primeira luta é com o diabo, a segunda com as pedras e a segunda com os espinhos, para semear qualquer coisa. Então, porque, querido, o normal, se fosse olhar as 4 semeaduras, teria que ser 30, 60, 90 e 120. Concorda comigo? Sim ou não? Mas como não fala 120, então quer dizer que a 4ª veio compensar as 3. Mas o Senhor está dizendo aqui, a 4ª semeadura é o pagamento pelos sofrimentos, 3 sofrimentos que você teve ao semear a semente. Aleluia. A 4ª que cai em boa terra vai dar 100 vezes mais na primeira tentativa, 60 vezes mais na segunda tentativa e 30 vezes mais na terceira tentativa. Ou seja, a primeira ele pagou 100 vezes. Ou seja, Satanás não tem direito de ficar com nada que é seu. Satanás não tem o poder de ficar com nada que é seu. Então escute o que eu vou falar. Na primeira luta, que é com o diabo, então Deus ele pega essa briga sua 100%. Escute, toda vez que o diabo entrar contra você, Deus entra na batalha. Porque, queridos, Deus ele faz o impossível, e o possível é para nós, e sem Deus nós não conseguimos vencer o inimigo. Entende isso? Então toda vez que o diabo entrar na jogada, Deus também entra. Aleluia. Segundo, as pedras. Na segunda tentativa ele pagou 60 por 1. Você percebeu que o sol, que são as tribulações da vida, te roubam 40 por 1? Na primeira, que foi o diabo que pegou, foi devolvido 100 por 1. Mas na segunda, o sol aqui representa as tribulações da vida. O sol representa as tribulações da vida, as angústias. Então as angústias te roubam 40 por 1. Os espinhos, que representa a avareza, o amor ao dinheiro, amor a este mundo, tem ficado com 70 vezes. Por quê? Porque a avareza tem ficado com 70 por 1. Nós estamos dando muito valor ao diabo, irmão. O que eu quero que você entenda é isso. Quando o diabo roubou a semente, foi devolvido
100 por 1. Mas quando a tribulação roubou, foi devolvido 60 por 1. Então a tribulação, a angústia, ela é pior que o diabo. Porque o que o diabo rouba é devolvido 100 vezes. Mas o que a angústia e a tribulação rouba é devolvido 60 vezes, com a perca de 40 vezes. Isso é mistério do reino. Agora, os espinhos que representam o amor ao dinheiro e o cuidado desse mundo, o amor a esse mundo, têm ficado com 70 vezes. Tem sido devolvido somente 30. Vamos entender melhor isso aqui, tá? Precisa da sua ajuda agora, Ezequiel, de novo, Mateus 13, 8, eu vou fazer um paralelo agora, Mateus 13, 8 com Mateus 13, 4, olha lá. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1, olha o versículo 4, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Então, essa que as aves a comeram, é a que Deus restituiu 100 vezes, 100 por 1, lembra do 13, 8? Então, 100 por 1 foi restituído o que as aves comeram. Vamos de novo, agora, Mateus 13, 8 e Mateus 13, 5. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu a 100, a 60 e a 30 por 1. Olha o 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Continua. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Então, nessa segunda semeadura, foi devolvido 60 vezes mais. Perdeu 40. De novo, a terceira agora, Mateus 13, 8 com Mateus 13, 7. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Agora continua. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Então essa dos espinhos é a 30 por 1, foi devolvido 30 por 1. Então quer dizer que a primeira foi devolvida 100 vezes, a segunda foi devolvida 60 vezes, e a terceira foi devolvida 30 vezes, com a perca de 70 vezes. Vai guardando isso. Aleluia. Então, amados, vamos para o terceiro ponto para desmistificar o mistério. Conhecendo os mistérios do reino de Deus. É o terceiro ponto. Conhecendo os mistérios do reino de Deus, ou reino dos céus. Mateus 13, 10 a 12. Acompanhe comigo. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então escute, entender uma mensagem como essa é só para crente. Quem não é cristão não vai entender essa mensagem. Por isso você que me assiste pela rede social, entrega a sua vida para Jesus para você compreender. Olha lá, é mistério. Pois ao que tem se lhe dará. Guarde isso. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Vamos entender isso aqui. Está no 12 já? Isso. Agora vamos entender. Amados, a prosperidade e a abundância é mistério do reino de Deus. Ser próspero, ser abundante é mistério que é revelado para aqueles que têm Cristo. Olha lá, Mateus 13, 11, vamos lá. Ao que respondeu: porque a vós outro é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então, eu quero profetizar: você não mais vai aceitar ficar com 30 e 60, se você pode ficar com 100. Aleluia, aleluia. Você não vai mais ficar com 60 e com 30, se você pode ficar com 100. Aleluia. Vamos continuar aqui. Mateus 13, 12. Acompanhe comigo. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Vamos entender isso. Querido, sabe o que está dizendo aqui a palavra? A média aqui é 50. O maior aqui não é 100, sim ou não? Então a média é 50. Então a média aqui é 50. Então escute, se eu estou abaixo da média, é porque eu tenho 30. Então até esses 30 será tirado e dado para aquele que tem 60 ou 100. Vamos entender, se a média é 50, se você está com 30,
está acima da média ou abaixo da média? Abaixo da média. 60 está acima da média ou abaixo? 100 está acima? Então, quer dizer que quem está com os 30 é porque ele se acostumou a viver sendo roubado pelo amor ao dinheiro e o cuidado desse mundo. Ela acostumou perder 70 vezes, por isso até os 30 será tirado dele. Então o que eu preciso fazer? Não me acostumar. Se você se acostumar com os 30 e com os 60 que você perdeu, até os 30 lhe será tirado. Irmãos, o que eu estou dizendo é que tem cristãos que o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz para que nós tivéssemos vida em todas as áreas e vida em abundância. Vida no casamento, vida no seu corpo, vida na sua alma, vida no seu espírito, vida econômica, vida relacional, vida profissional, qualquer tipo de vida, abundância. Mas se você se acostumou a viver com 30, então até os 30 será tirado, é isso que Jesus está falando. Por quê? Pergunta por quê? Porque quem tem 30 é aquela pessoa que diz assim, que ela é tentado a não ofertar ao Senhor, porque ela fala, eu tenho tão pouco que nem consigo dar uma oferta para o Senhor na igreja. É aquela pessoa que diz assim, se eu tivesse 1 milhão eu daria dinheiro na igreja, mas se você tem 10 não dá, você vai dar no bilhão? Alô? Vamos caminhar aqui, queridos. A equação é simples de entender. Se você tiver um sapato e você tropeçar e ele estragar, você perdeu o único sapato que tinha, sim ou não? Se você tiver um sapato só. Então entenda, quem tem 3 tem 2, quem tem 2 tem 1, mas quem tem 1 não tem nada. Isso é um provérbio da vida. Acho que a tua mãe falou isso para você, a minha também. Eu lembro que minha mãe falou assim, filho, quem tem 2, quem tem 3 tem 2, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Olha aí. Então, aquele que tem será dado em abundância. Por isso que tem irmãos que ficam olhando para outro irmão com inveja. Por quê? Porque o outro irmão ele está com 60 e 100, e o irmão olha para ele e tem inveja dele ter abundância, e o irmão não tem nada. Por quê? Porque ele está abaixo da média, e até isso é tirado e dado para o outro. Por quê? Porque ele se acostumou, ele não recebeu a palavra do Senhor, se acostumou aos 30. Pastor, dá um exemplo mais prático. Tem muitas pessoas que falam assim, a gente tendo um pratinho de arroz, feijão, um bifinho de vez em quando para comer, tá bom, né? Não foi para isso que Jesus morreu na cruz, querido. Eu gosto muito de ovo, ok? Não estou falando de comida, de tipo de comida. Eu só estou dizendo que Deus tem mais para você. Só isso. Amém, amados? Não fique bravo comigo. Olha lá. Vamos caminhar aqui. Então, eu preciso entender que se eu tenho 30, serei tentado a não dar nada para o meu Senhor. Eu tenho tão pouco que eu não posso nem ofertar. Eu sempre estou precisando. Meu irmão, eu preguei uma mensagem, está em algum lugar da rede social, que diz assim, troque a palavra preciso por eu permito. Porque quando você diz que precisa, isso gera falta, isso gera carência. E aí você vai trazer escassez para a sua vida. Quando você diz, eu permito, você está recebendo aquilo que Deus te deu. Quem tem 100, ele sabe que 90 é dele, e ele não vai cair na tentação de não dar ao seu Senhor. Eu tenho 90, vou ficar com 90, eu vou dar 10. Quem está entendendo? Diga amém. Meu irmão, melhor é ter 100 do que 60 ou 30. Quem recebe 100 vezes mais, ele recebe o máximo que a força da terra pode produzir e que o Senhor quer te dar. Meu irmão, você não pode se dar ao luxo de parar. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Eu estou querendo dizer que tanto na primeira semeadura, quanto na segunda semeadura, quanto na terceira semeadura, você pode ter 100 vezes mais na primeira, 100 vezes mais na segunda e 100 vezes mais na terceira. E por que está tendo só na primeira? Porque o diabo entrou na parada, Deus entra junto e Deus toma tudo dele e devolve para a gente. Agora, a segunda é tribulação da vida e angústia. Então a tribulação da vida e a angústia, Deus, Ele te deu autoridade, Ele te deu poder, Ele te deu a palavra, Ele te deu a igreja para que você possa vencer.
Deus ele só vai fazer o impossível para você. Então as tribulações você pode vencer com a autoridade que Cristo te deu. As angústias você pode vencer com a autoridade que Cristo te deu, andando em grupo, andando em corpo de Cristo. Aleluia, orando uns pelos outros, ministrando uns sobre os outros, encorajando uns aos outros. E o amor ao dinheiro e os cuidados desse mundo é aquela pessoa que vive assim: ai, amanhã tem boleto para pagar, meu Deus do céu, meu Deus, o que eu vou fazer? Aquela conta, isso, aquilo outro. Ai, que dificuldade da vida. Querido, esses cuidados da vida te roubam 70 vezes. 70 vezes. Então vamos caminhar um pouquinho mais para nós entendermos melhor isso. Você não pode dar o luxo de parar. Continue semeando, a colheita virá. Aleluia. Guarde isso que eu vou te falar aqui agora. Se você é um corredor, no dia da corrida, se você parar e não quiser correr, quem der um passo ganhou de você. Então você é corredor, mas no dia da corrida você fica parado. Então quem deu um passo ganhou de você. Por isso o título da mensagem: continue semeando, a colheita virá. Aleluia. Na primeira, Deus não te cobra. Por que Deus não te cobra? Porque foi o diabo que roubou. Nessa luta você não vai ter que lutar. Deus peleja com você. Toda vez que o diabo entrar no ringue contra você, está lá o Senhor Jesus para nocautear ele. Aleluia, glória a Deus. Deus peleja por você. Mateus 13, 18 a 19. Quando você está ensinando, você tem que remoer até você pegar. Olha lá: atendei vós, pois, a parábola do semeador. Olha lá: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata os que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então a semente que foi semeada à beira do caminho, quem roubou foi o maligno, foi o diabo. Você vem aqui nessa igreja e você fala assim: yes, que palavra tremenda e maravilhosa. Mas chegou ali fora, você se entreteu com alguma coisa, o diabo roubou a palavra do seu coração. Você ficou sem nada, perdeu 100. Essa Deus vai te devolver 100 vezes mais. Mateus 13, 20 e 21, olha lá: o que foi semeado em solo rochoso ou pedregoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Olha lá: mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ele recebe a palavra com alegria, mas quando ele vai para o trabalho dele, a pessoa fala assim: ô Bíblia, chegou a Bíblia aí, ó a Bíblia, ó o pastorzinho, olha a pastorzinha, ó o crentinho, ó a crentinha. E aí ele se escandaliza e a angústia entra no coração dele e ele perde a semente. Está entendendo? A angústia, a tribulação da vida, a perseguição. Agora Mateus 13, 22, olha lá: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação, aquele prédio mais alto de Dubai, o mundo, meu Deus, fascinação do mundo, as riquezas sufocam a palavra e a semente da palavra fica infrutífera. Deixa eu descansar o seu coração. Fique em paz. Você só vai ter o que o céu te der. Se o céu não te der, você não vai ter. Mas se ele te der, você vai ter. Entende isso? Então escute, amados: quem me rouba mais, Satanás ou a avareza? Quem me rouba mais, a tribulação ou a angústia? Porque aquilo que o diabo roubou foi devolvido 100 vezes mais. Mas aquilo que a angústia roubou foi devolvido 60. Aquilo que o amor ao dinheiro roubou foi devolvido só 30. Como é que nós resolvemos isso? Eu quero compartilhar com você primeiro Romanos capítulo 8, versículo 31 e diante. Vamos entender isso agora. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então vamos entender o que Paulo está querendo dizer aqui, ó. Paulo está dizendo que você está no banco do réu,
Imagina um tribunal. Você está no banco do réu, aqui está o juiz, 2 advogados de defesa e promotores de acusação. O promotor de acusação é Satanás e seus demônios. O advogado de defesa é Jesus Cristo e o Espírito Santo. Olha que advogado. E o juiz é o Pai, o Abba, o Pai Celestial. E você é o réu. Então ele está dizendo: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ou seja, toda vez que Satanás e seus demônios levantar alguma acusação contra mim e contra você, os advogados, Espírito Santo e Jesus Cristo levanta a mão e diz assim: Pai, eu protesto. E aí o juiz, que é o Pai, diz assim: protesto aceito. Então escute, irmãos, contra você no tribunal o diabo não tem chance alguma. Legalmente o diabo perdeu. Entende isso? Então não adianta o diabo tentar fazer alguma coisa, porque legalmente ele perde. Por quê? Porque nós somos justificados pela fé, lavados, remidos e purificados pelo sangue de Jesus. Toda vez que ele nos acusar, o sangue de Cristo tem poder sobre as nossas vidas. Nós estamos cobertos com o sangue de Jesus, estamos revestidos de Cristo, do alto da cabeça à planta dos pés. Querido, ele pode tentar, mas não vai dar. Por quê? Pergunta por quê? Porque aqui tem pessoas que trabalham na área da justiça. O tribunal está comprado. O juiz é teu pai, é o Abba. O advogado de defesa é o seu irmão mais velho, é Jesus Cristo, é o seu Salvador. O outro advogado é o Espírito Santo, é o teu Consolador que está todo dia com você. Então, no tribunal, o diabo não ganha de você. Diga amém por isso. Então o diabo fala assim: então já que eu não ganho, eu vou me associar com algumas coisas. Eu vou mandar tribulação na casa dele. Olha lá, continua para você ver. Ó. Quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação? Aí o diabo fala assim: ó, eu vou mandar tribulação, eu vou mandar angústia, vou mandar perseguição, vou mandar fome, vou mandar nudez. Ou seja, ele vai usar pessoas, ele vai usar pessoas com autoridade para tentar te oprimir. Por quê? Porque o diabo sabe que tudo que ele tentar contra a sua vida vai ser restituído para você 100 vezes mais. Mas ele sabe que tudo que é tribulação, se você não entender como passar pelas tribulações, você vai ter uma perca de 40 vezes. E se você não entender sobre as tribulações e sobre o amor a esse mundo, os cuidados desse mundo, você pode perder 70 vezes. Então o diabo vestiu pesado, olha lá: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Como que você vence as tribulações e as angústias da vida? Sabendo, crendo em Deus e crendo na palavra. Crendo em Deus e crendo na palavra. Crede nos seus profetas e prosperarei. Crede no Senhor vosso Deus. Creia no Senhor Deus e creia na palavra. Creia em quem é Deus e creia no que Ele falou. Olha lá, e o que ele está dizendo? Em todas essas coisas, ou seja, em toda tribulação, em toda angústia, em toda nudez, em toda espada, em Cristo Jesus, por causa da obra de Cristo, vocês são mais do que vencedores. Aleluia! Então isso significa que quando você está passando por angústia e tribulação, se você mentalizar, se você ter a consciência de que você já venceu, está aí, você vai deixar de perder 40 vezes mais, você vai ganhar 100 vezes mais também na segunda. Continua, olha lá: porque eu estou bem certo quer dizer convicto, não estou com dúvida, estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você está pegando aí, meu irmão? Então quem é mais forte? É o diabo, a angústia ou as coisas ali? Então com o diabo eu não me preocupo. Por quê? Porque Deus entra na parada. Nessa peleja eu não tenho que pelejar. Agora, na tribulação, é você que decide ser mais que vencedor ou não. Nas angústias, nos cuidados desse mundo, é você que decide permanecer em Cristo ou não. Se você permanecer, você tem 100, 100, 100. Mas se você não permanecer, você tem 100, 60 e 30. Mas os 30 você vai perder. Quem tem 30?
Alô? Vocês estão aí? Ministério da Música, por gentileza. Continue semeando, a colheita virá. Queridos, Deus, o nosso Pai Celestial, já venceu o diabo por nós em Cristo Jesus. Agora, com o poder de Deus que opera em nós pelo Espírito Santo, nós vencemos em Cristo Jesus as tribulações, as angústias, a avareza e os cuidados desse mundo. Eu quero colocar um texto ali agora, 1 João 5, 4 a 5, acompanhe ali comigo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Aonde está a avareza, a tribulação? Aonde está o amor ao dinheiro e os cuidados? Não está no mundo? Então, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E como é que você nasce de Deus? Crendo na obra perfeita que Jesus fez por você lá na cruz do Calvário, recebendo Ele como o seu único e suficiente Senhor e Salvador e Senhor da sua vida. Então o que acontece? Você vence o mundo. E a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé no quê? Fé na obra de Cristo. Olha o próximo texto. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Então, na primeira semeadura, eu não preciso me preocupar se o diabo roubou. Eu quero profetizar tudo que o diabo roubou da sua vida, 100 por 1, 100 vezes mais eu profetizo na sua vida. Vai ter que devolver 100 vezes mais. Tudo que a tribulação, a angústia roubou na sua vida, diga assim: em Cristo eu sou mais que vencedor, a vitória já é minha. Pronto, 100 vezes mais também na segunda semeadura. Na terceira, os cuidados desse mundo, o amor ao dinheiro. Mas a Bíblia está dizendo: quem é o que vence o mundo? Diga: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então aí leva 100 vezes mais na terceira também. E aplauda ao Senhor. Aleluia. Coloque-se em pé, por gentileza. Eu quero fazer uma oração agora. Diga assim comigo: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, morreu numa cruz para me salvar, foi para o Hades, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, subiu aos céus, se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós. A esse Cristo Jesus eu declaro que é o meu único e suficiente Salvador e Senhor, e enquanto vida tiver, a Ele eu sirvo, a Ele eu amo, servindo pessoas e amando pessoas. E eu declaro que eu recebo o perdão dos meus pecados, eu desfaço, renuncio todos os pactos com os espíritos malignos, com o diabo. Nós desfazemos agora, em nome de Jesus Cristo. E eu declaro que em Cristo Jesus eu sou amado, perdoado, agraciado, filho, herdeiro, co-herdeiro, mais do que vencedor. A minha fé está depositada somente em Jesus Cristo. Se você crê nisso de coração, diga amém. Se você disse amém, você é um filho amado, perdoado, você tem a salvação. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida para Jesus? Se tem alguém pela primeira vez, faz assim, que eu quero fazer uma oração por você. Tem alguém? Tem um irmão ali? Pode abaixar a mão. Tem mais alguém que fez essa oração pela primeira vez? A irmãzinha aqui. Mais alguém? Eu quero orar por vocês, uma oração diferenciada. Eu peço uma gentileza. Você quer? Vem aqui para mim orar por você? E é você também? Venha com ela. Venha. Quem trouxe, vem junto. A gente só quer orar. Tem um pessoal para te receber aqui, ó. A irmã Fátima vai receber você aqui, ó. Recebe ela, isso. Vamos todo mundo abençoar. Olha para mim aqui. Olha para mim, querida. Eu quero declarar: o que aconteceu na vida de vocês agora é algo extraordinário. Amém, Jesus. Vocês nunca perderão a salvação de vocês. Amém, Jesus. E nós queremos declarar que conforme vocês profetizaram, nós vamos profetizar junto agora. Diga assim: eu creio que os meus pecados foram todos perdoados na cruz do Calvário,
E eu recebo esse perdão. Recebo essa nova vida em Cristo Jesus. Recebo tudo que o Senhor tem para mim, para a minha vida. Eu recebo a paz que excede todo entendimento. Eu recebo Jesus no meu coração. Eu recebo Jesus na minha mente e declaro que eu te amo, Jesus. Fica comigo no meu coração para sempre, em nome de Jesus, amém. Eu gostaria que vocês virassem para a igreja diz assim: jovens, essa igreja ama vocês. Receba os aplausos em nome de Jesus, abraça eles. Em Cristo Jesus não temos mais perdas, podemos receber sempre 100 por 1 em cada semeadura, assim como Isaac, que semeou uma semente e ele colheu 100 colheitas em um ano. Colheita de 100 anos ele colheu em um ano. Então em Cristo Jesus não tem perdas. Aleluia. Continue abençoado a todos vocês.